Meu amigo vascaíno, um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração, que Deus possa abençoar as nossas vidas e mais um mês que começa, que esse mês seja abençoado aí para você, torcedor vascaíno. Bem, meus amigos, neste vídeo vamos falar muito aí sobre a partida de ontem, partida a qual nos deixou muito preocupados, performance do Vasco abaixo da média. O nosso treinador, o Paiva, acabou se perdendo nos últimos jogos aí, conselheiros do Vasco da Gama cobrando o Pedrinho aí para poder colocar um treinador mais experiente. Será se já é o momento para trocar o treinador? Ontem muitas pessoas atribuíram a culpa aí no Paiva, mas fato é que a montagem do elenco foi feita de forma errada e o seguinte, né? Reforços para ontem precisa chegar aqui no Gigante da Colina. E a gente vai falar também sobre uma notícia que caiu como uma bomba hoje na parte da manhã, que foi essa situação aí do recurso do Vasco da Gama aí, que foi negado aqui no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, e as ações da SAF aí estão penhoradas. A gente vai explicar tudo isso para vocês. Eu peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal, para que você possa se inscrever, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Bora aí para o nosso vídeo. Meus amigos, ontem uma performance abaixo da média do Vasco da Gama. O Paiva entrou com um time muito ofensivo ali no papel, mas não produziu rigorosamente nada no primeiro tempo. O time do Vasco da Gama ali com 4 jogadores que não voltavam para marcar, né? O Vegete, que não tem essa obrigação, o Adson, o DVD e o Coutinho, o Vasco jogando sem 4 marcadores ali na frente, né? E acabou que o sistema defensivo ficou muito exposto ontem, né? Os nossos volantes ali não conseguiram cobrir alguns espaços. E o Vasco da Gama ontem foi aquele time ali do estadual, foi aquele time do Álvaro Pacheco, né? Aquele time duro de se ver jogando. O Vasco da Gama ontem, olha, não fosse aquele milagre lá do Vegete no segundo tempo ter feito aquele jogo, sabe? Mas ainda assim eu acredito que o Vasco da Gama vai passar de fase aí, vai chegar nas quartas de finais, porque é o seguinte, dificilmente o Vasco vai fazer uma partida tão ruim igual foi feito ontem no jogo de volta. Mas o seguinte, né? A gente faz alguns questionamentos aqui ao Paiva. Alguns jogadores aí da base, igual o JP, a gente não entende porque que foi sacado desse time do Vasco da Gama, certo? O Paiva deveria dar esse tipo de explicação. O Vasco da Gama também ali, se o Vasco contratou determinados jogadores, esses jogadores devem ser titulares aí. A gente não entende muito bem por quê. Agora, a gente não pode jogar tudo na conta do treinador, né? O elenco do Vasco foi muito mal montado pela 777 Partners. É um pecado a gente ter uma folha de 18 milhões. Mais pecado ainda é a gente gastar 200 e tantos milhões para a gente ter esse time aí, certo? Agora, tem muita gente aí nos bastidores que está cobrando já o Pedrinho para que o Vasco tenha um treinador mais experiente, um treinador mais rodado. Eu acho que o problema não é o técnico, o problema não é o treinador em si. Eu acho que o problema é o material humano do Vasco da Gama, que é abaixo da média, tá? E uma coisa, Pedrinho, ontem ficou nítido uma coisa: tem que contratar. Se não contratar, o Vasco da Gama vai passar vergonha, não é só na próxima fase da Copa do Brasil, não.
A gente vai passar vergonha aí no Campeonato Brasileiro também, porque as vitórias não estão vindo mais, né? Aquelas 4 vitórias lá que o Vasco da Gama teve lá deixou a gente muito entusiasmado. Depois daquilo ali, não deu certo. Então, assim, Pedrinho, não é só 2 posições, não. O elenco do Vasco é muito carente. A gente reconhece as dificuldades ali que o Vasco está tendo para poder contratar, porque os cofres do clube foi saqueados, né? Mas é aquilo, precisa contratar. Se não tá dando para contratar aí, Pedrinho, o Pepe, o Mina, o Tolói, você tem que se virar para poder trazer um zagueiro mais barato que se encaixe nesse elenco. O sistema do Vasco da Gama precisa no mínimo de 2 zagueiros ali. A gente precisa ali de um jogador que jogue pelo lado de campo, talvez até 2 atletas que joguem pelo lado de campo. Se não tá dando o Brian, não tá dando o Michael, vá tentar outro jogador, tá? Agora, tem que contratar. O Vasco precisa urgentemente de reforços. O Vasco tem que reforçar. E também a gente tem que cobrar aqui o Marcelo Santana. Porra, por que não está contratando? É essa a situação. Agora, a gente sabe que a situação do Vasco também é muito delicada financeiramente. Hoje, na parte da manhã, saiu uma matéria aí que o recurso do Vasco da Gama foi negado no Tribunal de Justiça. O departamento jurídico lá do Vasco perdeu o prazo para interpor o recurso. O juiz julgou o recurso lá deserto, a desembargadora, e o que acontece? O Vasco teve aí as suas ações penhoradas por conta de um escritório de advocacia que o Jorge Salgado contratou, que não era nem para prestar serviços só para o Vasco da Gama, era para colocar 771 lá no poder. 3 milhões e meio de reais, essa penhora aí, o Vasco não teve esse dinheiro, então vai ter que passar aí para o escritório de advocacia aí, parte aí das ações da SAF aí. Vamos ver como que vai ficar essa situação. Como se não bastasse os problemas de dentro de campo, os problemas também de fora de campo. Agora, tem que contratar, tem que trazer jogador, porque se não trouxer jogador vai ser isso aí, tá? E talvez seja a hora também do Pedrinho ter um plano B com relação ao treinador, certo? Já começar a desenvolver na cabeça uma possibilidade de ter um treinador mais experiente. Agora, sem plantel também não dá, pessoal, não dá. E só uma coisa aqui, gostei da atuação aí do Paer ontem, do Souza, que vai ser titular do time do Vasco da Gama. Agora, né? Tem jogador no Vasco que é muito superestimado, né? Como é o caso do Adson, como é o caso do David, né? Que são jogadores esforçados, mas para ser titular do Vasco, ai ai. Obrigado aí pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!